Passando por aqui para trazer novidade, torcedor vascaíno. Uma grande parceria entre a casa de apostas Perimet e o canal Atenção Vascaínos. Como participar? É muito fácil. Aqui no comentário fixado do perfil, você clica no link e se cadastra. E é muito tranquilo, é muito fácil. Você coloca o número do seu telefone e cria aí uma senha e você já está pronto para participar das apostas da Perimet. Lembrando que o site da Perimet tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, saque rápido, saque por Pix, tudo muito tranquilo para você que gosta de fazer a sua aposta esportiva. De agora em diante, torcedor vascaíno, você já sabe, o nosso parceiro é a casa de apostas Perimet. Então, torcedor vascaíno, e para esse final de semana eu já vou dar a boa aqui da Perimet. E olha que esse final de semana a boa é o jogo do Vascão. Um clássico contra o Fluminense, que a Perimet aí tá pagando a odd de 3,66 para uma vitória do Vascão. Olha, impressiona. E lembrando que você tem a possibilidade aí de usar o cupom AVSC e ter até R$ 1.500 de bônus. Então, torcedor vascaíno, esse final de semana, clássico contra o Fluminense, é o Vascão 3,66. Pensou em apostas? O torcedor vascaíno pensou Perimet. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Olha, amanhã é dia de jogão, é dia de clássico, Fluminense e Vasco. E como que o Barbieri deve escalar essa equipe para enfrentar o Fluminense? Já vou deixar claro aqui, na minha opinião, não é um jogo de vida ou morte. Se o Vasco golear o Fluminense amanhã não está tudo certo, se perder não está tudo errado. A gente tem que ter muita resiliência para esse primeiro clássico do ano. É óbvio que o Jean, torcedor, quer ganhar e quer ganhar muito. Agora, a gente precisa entender em que momento a gente está desse processo. E a minha resenha hoje por aqui é sobre Nenê ou Alex Teixeira. Qual será o jogador que deve ser o titular do Vasco na partida de amanhã? E vou pedir aqui já, antes de começar a assistir o vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, sábado, véspera de clássico, Fluminense e Vasco. O nosso rival aí é o mandante da partida. E tudo aquilo que cerca esse jogo, eu vejo que é uma armadilha, principalmente para o Vasco, que vive um momento de reconstrução. Todos nós sabemos de tudo que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos anos, em relação a Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense. Principalmente pela questão do Maracanã, pela questão do lado das torcidas, o Vasco que conquistou o lado sul do Maracanã, foi o primeiro campeão da história do Maracanã, só que lá do outro lado eles não são muito adeptos a respeitar a história. Aliás, eles não são nem adeptos a respeitar critérios para você subir de uma série para outra, sabe? Como todo mundo fez. Isso, a história também é eterna. Todo mundo vai poder falar porque todo mundo soube o que aconteceu. Agora, o torcedor vascaíno, para o jogo de amanhã, tem um dilema muito grande perante a escalação. E eu vejo que tem aí uma galera que pende para o lado do vovô, o Nenê, e uma galera que pende para o lado do Alex Teixeira. Antes de começar aqui a minha explanação, o que eu penso sobre essa dúvida do Barbieri para o jogo de amanhã, eu quero deixar uma coisa bem clara. Independente da escolha do Barbieri, eu vou entender e vou compreender. Nenhuma das duas, na minha opinião, será um absurdo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, independente de quem jogar amanhã e se o escolhido fizer 3 gols logo de cara, eu não vou mudar o que eu penso. O Vasco precisa ir ao mercado para buscar um jogador para executar essa função que tanto o Nenê quanto o Alex Teixeira vem tentando fazer no Vasco nos últimos tempos, que é esse meia centralizado. No modelo 4-2-3-1, é esse modelo que joga por dentro, que tem como principal função servir os atacantes, pisar na área, ser aí um complemento, como se fosse alguém atrás do centroavante, e quando o Vasco está sem a bola, ser esse jogador que fecha a linha as 2 linhas de 4 e fecha a frente com o centroavante. Até para ilustrar um pouquinho aqui, qual é o posicionamento do Nenê e do Alex Teixeira há um bom tempo já no time do Vasco? Quando o Vasco está sem a bola,
o Vasco fecha em 2 linhas de 4, os 2 extremas aqui, Peck e Figueiredo. Figueiredo, infelizmente, não pode jogar amanhã. Se for Peck e Orediano, ou Peck e Eric Marcos, eles descem e tanto o Alex Teixeira ou o Nenê, eles encostam no 9 aqui, no Pedro Raul, para fazer esse balanço, para tirar a linha de passe do adversário, principalmente entre os zagueiros e o volante. E a partir da hora que o Vasco tem a bola, os extremas saltam uma linha, os 2 volantes ficam aqui e você acaba ficando aí no 4-2-3-1, que é esse cara que chega aqui por trás do atacante. Dito isso, torcedor, o Alex Teixeira chegou ano passado e, olha, teve status de grande craque que estava voltando para o Vasco. Talvez craque seja até uma palavra forte, mas um grande jogador que fez uma carreira bacana na Europa e escolheu vir jogar no Vasco, porque o Vasco Associativo não tinha capacidade e possibilidade de contratar um jogador igual ao Alex Teixeira. Enfim, ele veio e fez uma Série B muito abaixo. Agora, muito abaixo mesmo. E muita gente diz assim, olha, nós devemos a classificação à Série A pelo jogo que o Alex Teixeira fez lá em Ponta Grossa, aquela vitória, aquela virada. Olha, quando eu contrato um jogador igual ao Alex Teixeira, eu não quero que o Alex Teixeira seja o protagonista da Batalha de Ponta Grossa. Não, até parece uma piada, né? Quando eu contrato o Alex Teixeira, eu quero que o Alex Teixeira seja o protagonista de uma grande vitória contra o Cruzeiro no Mineirão, de uma grande vitória contra o Grêmio no Olímpico, ou no Maracanã, ou em São Januário. Que o Alex Teixeira seja o protagonista contra o Sport lá na Ilha do Retiro, e não num jogo contra o Operário de Ponta Grossa. Com todo o respeito do mundo que eu tenho pelo Operário de Ponta Grossa. E o Alex Teixeira não emplacou no passado na Série B. Ficou muito abaixo. Inclusive, criou-se um dilema de onde usar o Alex Teixeira. Se o Alex Teixeira ia ser o falso 9, se ia ser o ponta pelo lado do campo, o extrema, se ia ser um segundo atacante. Na verdade, chegou um determinado momento que eu já estava em dúvida qual era a posição que o Alex Teixeira se encaixaria. Se é que o futebol existe essa posição para o Alex Teixeira jogar. Que lá na década de 80, 90, era o famoso 4-4-2. E hoje as pessoas falam muito do 4-3-3, do 4-2-3-1, mas o mundo hoje ocupa as beiradas do campo. Então não adianta querer falar do 4-4-2 quando você fala ofensivamente. Ninguém ataca no 4-4-2 ofensivamente, porque as beiradas elas são ocupadas pelos extremas. E o Alex Teixeira, eu acho que já ficou bem claro, que não tem mais força para fazer isso. E olha que o Alex Teixeira aí é 8, 9 anos mais novo que o Nenê, o seu concorrente pela vaga. Então ele tem a obrigação de jogar nessa posição de meia central e se movimentar muito mais que o Nenê e entregar muito mais que o Nenê. Pois bem, veio a questão da renovação do Alex Teixeira. A maioria do plantel que o Vasco tem hoje se apresentou em dezembro. O Alex Teixeira se apresentou uma semana antes da viagem aos Estados Unidos. Confesso a você que antes do analista, antes do jornalista, aqui está o torcedor. Eu fiquei muito irritado com essa postura do Alex Teixeira. Um jogador que todo mundo estava pedindo uma pré-temporada para poder se condicionar bem e para poder ajudar esse ano no Vasco, tem uma postura dessa. Enfim, só que parece que nos 2 últimos jogos o Alex Teixeira está renascendo. Que o Alex Teixeira está dando indícios que pode ser esse Alex Teixeira que o torcedor tanto sonhou com sua volta para o Vasco. E o seu concorrente é o Nenê. O Nenê, que tem mais de 40 anos, que contribui de forma ofensiva para o Vasco há um bom tempo já. Ano passado, o seu primeiro turno na Série B foi excelente, o jogador com mais assistências da Série B inteira. Só que a gente já sabe que contar com o Nenê para um ano tão competitivo e para o protagonismo que o Vasco quer voltar ao futebol brasileiro, eu acho que é difícil. Eu acho que a contribuição que o Nenê deu para a equipe do Vasco é algo que a gente tem que bater palma, tem que agradecer. Agora, olhando daqui para frente, eu vejo que para a partida de amanhã seria interessante o Alex Teixeira ser o titular da equipe do Vasco. Porque eu acho que 90% do torcedor do Vasco tem a noção que o Nenê é até abril. É para isso que foi renovado o contrato dele. Então, quando eu tenho na minha cabeça a ideia que o campeonato estadual
é um laboratório, que o campeonato estadual é algo para fortalecer essa equipe, para ganhar entrosamento, para testar um modelo de jogo para o decorrer do ano. Eu não posso usar o Nenê se eu tenho o Alex Teixeira numa ascendente. Se eu quero ver até onde esse Alex Teixeira pode chegar, porque o Nenê eu já sei o que ele me entrega. No Vasco, nos últimos meses, se a gente colocar lado a lado quem decidiu mais, quem resolveu mais, foi o Nenê. Então pode parecer uma incoerência da minha parte para amanhã pedir a escalação do Alex Teixeira. Só que eu estou pensando no Alex Teixeira no decorrer do ano, porque ele tem contrato durante o ano com o Vasco. Então eu preciso entender o que o Alex Teixeira pode jogar, de que maneira que o Alex Teixeira vai se comportar. E olha, um jogador de 32 anos tem muita lenha para queimar ainda. Então eu preferia amanhã iniciar com o Alex Teixeira, vai com ele até o momento que ele sentir aí que não dá mais, e daí sim, com um Fluminense um pouco mais cansado, com um Fluminense já que não esteja mais com tanta posse tão envolvente como é a marca das equipes do Fernando Diniz, eu colocaria o Nenê para contribuir com o Vasco, tanto se o Vasco estivesse à frente no placar, com a sua experiência para segurar, para rodar, para pisar na bola, ou até mesmo se o Vasco estiver perdendo, um jogador que numa bola parada, num escanteio bem cobrado, numa falta próxima à área, possa resolver para o Vasco. Então, essa é a minha opinião para o jogo de amanhã. Eu vejo que não deveria interromper essa ascensão do Alex Teixeira, mesmo que é uma ascensão muito tímida. Daquilo que eu imagino, o Alex Teixeira pode entregar muito mais. Eu colocaria o Alex Teixeira amanhã de início. E depois, num segundo tempo, e deixava bem claro, Alex Teixeira, você pode aí entregar tudo, deixar tudo dentro de campo, porque depois a gente tem a possibilidade de colocar o Nenê aqui, que é outro bom jogador, outro grande jogador. Isso é o que o Jean pensa. Agora, eu acredito que o Barbieri, como ele falou na última coletiva, ele continuará aí com a titularidade do Nenê. E daí eu penso o inverso. O Nenê também pode entregar, pode lutar, pode fazer o primeiro tempo, que a gente precisa que um time que tem tanto a bola igual o Fluminense, você precisa aí que os 11 jogadores estejam dentro de campo, tenham essa cooperação mútua para poder defender e para poder atacar também. E depois, no segundo tempo, colocar aí o Alex Teixeira para ele continuar essa ascendência. Uma pena que a gente viu aí na última quinta-feira a contusão do Marlon Gomes. Algo que a gente estava esperando, contando os dias aí para sua volta ao Vasco, porque era um jogador que poderia, juntamente ao Jair e mais um jogador, nesse primeiro momento, Alex Teixeira ou Nenê, mas como eu falei no início do meu comentário, o Vasco precisa contratar mais jogadores para o meio de campo. Já para o clássico contra o Botafogo, o Marlon Gomes poderia dar a sua contribuição. Infelizmente está fora, uma pena muito grande, e aí o Paulo Brax precisa ser cada vez mais eficiente no mercado, porque se antes precisava de um urgente, agora o Vasco precisa de 2 jogadores urgentes. A Copa do Brasil está batendo a porta. O Vasco vai precisar encorpar esse elenco, trazer aí esse zagueiro pela direita, mais um aí, independente da situação do Capasso, e mais um extrema para jogar lá na frente. Então, torcedor, é isso. Para a partida de amanhã, o meu time perante a equipe do Fluminense seria no gol o Ivan. Eu acho que já tem 2 jogos, e deixar essa disputa em aberta, tá? Ivan e Léo Jardim podem ir revezando para quando a gente chegar na Copa do Brasil e no Brasileiro, a gente ter a certeza do nosso goleiro titular. Agora, eu iria com o Ivan. Na lateral direito, o Pumita, o Miranda, por uma questão de não ter outro zagueiro com o pé direito, o Léo e o Piton. Um meio de campo aí. Eu amanhã colocaria o De Luca, eu acho que é um jogador mais pronto que o Rodrigo, um jogador mais experiente por ser um clássico, Jair e Alex Teixeira. E lá na frente, meu time seria Peck, Pedro Raul e Eric Marcos. Nenhum absurdo se ele já começar com o Orechano de cara e mudar o Peck de lado. Mas eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que o Vasco está fazendo um trabalho a longo prazo para quando chegar às competições que realmente interessam, o Orechano possa estar 100% da sua condição. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Pode discordar à vontade. Quem acha que o Nenê deveria sair jogando? Quem acha que nenhum dos dois deveria sair jogando? Vamos debater, que o debate sempre engrandece. E eu procuro sempre ouvir o torcedor, que muita gente aí acaba contribuindo para o nosso trabalho. Um abraço e até final de semana que vem, que olha, a gente já terá enfrentado Fluminense e Botafogo, e a gente volta aqui para conversar como que o Vasco comportou nesses clássicos do Campeonato Carioca de 2023. Abraço, galera!